No dia que se seguiu ao banquete, a atenção de todos se voltou para os entretenimentos proporcionados pelo rei e para o papel que seu filho, agora elevado aos olhos do mundo, desempenharia. No entanto, ninguém viu o príncipe. Na manhã seguinte, Kanki foi chamado até os aposentos de Suddhodana e lá encontrou pai e filho sentados juntos. Siddhartha olhava para longe, perdido em seu próprio mundo interior. Obviamente, o rei estivera martelando coisas em sua cabeça, o que surtia cada vez menos efeito. Fale com ele, ordenou Suddhodana assim que Kanki entrou no quarto. Veja se consegue colocar um pouco de juízo na cabeça desse rapaz. Ele precisa entender como isso é sério. O príncipe conhece muito bem seus deveres, majestade. Começou Kanki. Suddhodana explodiu, ficando de pé. Chega! Não preciso de um político. Esse rapaz não entende nada. Qual é o problema exatamente? Disse Kanki, recorrendo a seu tom mais apaziguador. Suddhodana fuzilou com o olhar e falou. Eu já marquei combates simulados para amanhã. O exército está pronto. Quero que ele lute. Apontou para o filho. É seu dever. Kanki virou-se para Siddhartha. E o senhor se recusou? Estou surpresa. Siddhartha continuava em silêncio. Kanki já sabia dos jogos de guerra e de quanto Suddhodana se importava com eles. O rei não pretendia simplesmente deixar seus convidados admirados. Queria que testemunhasse em primeira mão o que aconteceria com qualquer um que alimentasse o desejo secreto de derrotar seu filho depois que ele se fosse. Era como voltar aos velhos tempos. O exército estava pronto depois de um longo período de letargia. Diga-lhes que vão lutar de verdade. Ao fim do dia, darei 3 moedas de ouro para os guerreiros mais cruéis. Nada impressiona mais que sangue. Em vez de deixarem as lâminas de suas armas mais brandas e de usarem proteções acolchoadas com palha, os soldados se prepararam para causar e receber feridas de verdade. A única guerra era que nenhum golpe poderia ser propositalmente fatal. Se você acertar um adversário e ele não se levantar, considere-o morto. Somente por hoje, instruíram os generais. De seu posto no templo de Shiva, sobre o morro, Kanki observava o grande campo em frente ao palácio, cheio de atividades militares, dia após dia. Suddhodana cavalgava em meio às tropas, balançando a cabeça em aprovação sempre que as disputas eram bem sangrentas. Atrás dele vinha Siddhartha, introspectivo, mas sem fazer objeção. Obviamente, no entanto, quando chegou sua vez de liderar o combate, ele se esquivou. Kanki não queria ficar no meio da briga, mas não ousava desobedecer ao rei. Você está com medo de lutar? Perguntou-lhe. O príncipe balançou a cabeça, mas não falou nenhuma palavra em sua própria defesa. Eu já ouvi com Shana. Eles lutam para valer. Não é isso, é outra coisa, algo que ele não quer me falar, respondeu Suddhodana. Ignorando a presença do sacerdote, Siddhartha jogou-se no chão e agarrou os pés do pai. O rei se virou embaraçado com essa demonstração de humildade para que ele expressava fraqueza. Pelo amor de Deus, levante-se. Só me levantarei se puder falar abertamente. Suddhodana, confuso, percorreu o quarto com os olhos. Se você quiser, o que você quiser, mas levante-se. Siddhartha não obedeceu. Com o rosto encostado no chão de pedra, disse: Nunca fui o que o Senhor deseja. E quanto mais o Senhor exige, menos atende às suas expectativas. Se você não é o que eu desejo, então quem é você? Perguntou o rei, agora mais perplexo do que zangado. Não sei. Isso é ridículo. Eu sei quem é você. Ele sabe quem é você. Suddhodana olhou para o sacerdote em busca de apoio. Kanki não sabia o que fazer. Servia um rei guerreiro, mas no fundo não concordava com a violência e desprezava aqueles que a usavam para conseguir o que queriam. Reis não eram os melhores que assassinos. A diferença é que eles tinham o monopólio legal da matança. A vida de um Brahmane se baseava em estratagemas, paciência e persuasão. Para Kanki, esses sim eram sinais de superioridade. Após uma pausa, ele se ajoelhou ao lado de Siddhartha e pôs a mão em seu ombro. Faça o que o rei lhe pede. Se você der um passo de cada vez, tudo ficará mais fácil. Isso é apenas uma sombra, uma imitação de uma guerra de verdade. Como você terá certeza sobre si mesmo se não tentar? Por mais habilidoso que Kanki se considerasse, ele não teve nenhum efeito sobre o príncipe, que o ignorava e mantinha os olhos fixos no pai. Quero ir embora, disse. Um arrepio percorreu o corpo de Suddhodana, uma premonição de fracasso. Não, isso não será possível, respondeu o rei num tom de voz de fraco, contido. Peça-me o que quiser, mas isso não. A fragilidade repentina na voz de seu pai perturbou Siddhartha, e ele lentamente se pôs de pé.
O que eu disse que o deixa tão perturbado? Se o Senhor me ama, deixe-me ver o que está além das muralhas. Você não sabe nada sobre o amor. Olhou dentro dos olhos do filho, e o que viu neles não podia ser dito. Virou-se de repente e saiu do quarto, parando um instante na porta para fazer um sinal para o alto Brahmani. Nem mais uma palavra. Vamos deixá-lo em paz. Kank estava sentado em seu estúdio, com um prato de arroz com gergelim ao seu lado intocado. Pensava nos problemas que surgiriam quando o mundo descobrisse como, sem dúvida descobriria que havia uma rixa entre o rei e o príncipe. Os pensamentos do Brahmani foram interrompidos por alguém que batia de leve na porta. Teve que ocultar a surpresa quando Siddhartha entrou sozinho, sem ser anunciada. Fale-me a respeito dos deuses, disse ele. Kank sorriu. Empurrou para o lado o prato de comida, pensando se não deveria tomar cuidado. Ficar do lado do príncipe ou sequer parecer que estava do lado dele parecia ser considerado um ato de traição. Eu sirvo aos deuses. O Senhor não precisa se preocupar com eles. Mas o que os deuses querem? Por que eles amaldiçoariam alguém? É possível que uma pessoa peque e não tenha consciência disso? Kank pigarreou para esconder sua confusão momentânea. Siddhartha nunca tivera intimidade com o sacerdote a ponto de lhe fazer confidências ou demonstrar abertamente qualquer ansiedade. O jovem era reservado, como devem ser os príncipes. O Brahmani decidiu não perguntar o porquê daquele interesse repentino em maldições. Você quer saber como cair nas boas graças dos deuses? E deveria mesmo. É o mais certo a fazer. Siddhartha, pela primeira vez, prostrou-se aos pés do sacerdote, na postura clássica de um discípulo que pede orientação ao seu mestre. Os deuses permitem grande sofrimento, como as guerras, o crime e a imortalidade, porque as pessoas esqueceram-se de como agradá-los. Já que ninguém pode ser totalmente bom, existe muito pecado no mundo. Os rituais e os sacrifícios honram os deuses e apagam esses pecados, mas todos honram os deuses e nem todos são felizes, rebateu Siddhartha. Por que acontecem infortúnios conosco? Kank fez um gesto com as mãos, apontando para as pilhas de escrituras feitas em folhas secas de palmeira e papel velino, centenas de pergaminhos que cobriam as prateleiras de seu estúdio apertado e abafado. Cada pecado é um karma, e cada karma tem uma solução específica. São necessários anos para se chegar a um entendimento profundo. Você estuda e tenta compreender cada detalhe. O mundo invisível é complexo. Os deuses são volúveis e mesmo assim é possível fracassar. Você já fracassou? Kank não esperava a pergunta. Os Brahmanes não fracassam. Cada palavra das escrituras foi dita a um Brahmane. E a mais ninguém? Os deuses precisam encontrar um sacerdote. Senão, não falam? Kank já tinha uma resposta pronta. E era sua função saber todas as respostas, mas hesitou. Apesar dos esforços do rei, seu filho estava seguindo outro caminho. Sua natureza mais profunda não havia sido modificada. Kank não armado, no entanto. Agora, ele tinha a oportunidade de influenciar Siddhartha e talvez fosse a única. Olhou para o jovem sentado aos seus pés e decidiu que a melhor decisão, pelo menos daquela vez, era contar a verdade. O Senhor está entre os poucos que conseguem entender. Sempre senti isso desde que o Senhor era uma criança. Chegou mais perto e pôs a mão no ombro de Siddhartha. Ele não nutria afeição verdadeira por seu pupilo, mas sabia pela experiência que o contato físico era um elo mais forte do que as palavras. Vou lhe contar sobre a Era Dourada. Ignorou o olhar confuso do príncipe e pressionou os dedos contra a carne do jovem. Apenas ouço o que tenho a lhe dizer. Houve uma época, muito tempo atrás, em que o mundo era perfeito. As escrituras nos dizem que ninguém tinha problemas e o mal não existia. Todos viviam em abundância. Mas então a decadência foi tomando gradualmente conta de tudo. Este mundo perfeito só era possível porque os deuses afastavam os demônios e pedindo-os de tocar os seres humanos e causar danos. O Senhor gostaria de trazer de volta essa era? Eu? Perguntou Siddhartha, surpreso. Quando o Senhor nasceu, a profecia disse que seria rei de uma nova era dourada. O seu pai sabe disso. Por que outro motivo ele protegeria tanto e desejaria sua segurança acima de tudo? Siddhartha agora estava concentrado nas palavras do Brahmana e Kank sorria secretamente. O príncipe ouvia com atenção porque se sentia culpado. Ele achava que tinha cometido algum pecado obscuro pelo qual vinha sendo punido em seu aprisionamento dentro do palácio. Seu pai ama o Senhor, mas também o teme. Se o rei arruinar sua chance de trazer de volta a Era Dourada, quanta culpa ele deverá suportar durante as próximas 100 vidas? Siddhartha refletiu sobre isso seriamente. Então ele não está desapontado comigo? Pelo contrário, o fracasso com que Sudana se preocupa é o dele mesmo.
O Senhor deve provar a seu pai que ele o criou como os deuses e as estrelas profetizaram. Se puder fazer isso, vocês dois serão favorecidos para o resto de suas vidas. Do contrário, Kank parou de falar para dar mais ênfase. Ele tinha suas próprias dúvidas quanto ao destino de Siddhartha. Até o momento havia pouca evidência de que existia um grande guerreiro ou um grande santo dentro dele. Fale-me a respeito dos demônios. Dessa vez foi Kank quem ficou surpreso. Demônios? O Brahmani quase perguntou. Você encontrou um demônio? Mas se controlou a perceber que ser direto não ia funcionar. Não com um jovem tão reservado que só agora estava saindo de sua concha. Não se preocupe com os demônios. Eles são indestrutíveis e o Senhor não pode derrotá-los. Concentre-se nos homens que têm o mal no coração. Não haverá uma era dourada até que todos sejam derrotados. Talvez considere impossível acreditar que tudo isso depende do Senhor, mas estou disposto a arriscar que é capaz de aceitar a verdade. Siddhartha ficou de pé, com uma expressão mais séria no rosto. Kank podia ver que suas palavras tinham surtido efeito. Ele havia provocado o homem com um mistério, e poucas pessoas conseguem resistir a um mistério, principalmente quando estão no centro dele. Suddhodana fora para seu quarto de cara amarrada. No começo estava furioso com o filho, depois ficou melancólico. Ter de enfrentar a rebeldia do príncipe justamente no momento da vitória era algo doloroso demais para suportar. Então a melancolia deu lugar à tristeza e Suddhodana teve certeza de que havia perdido seu filho. Naquela noite, o rei acordou sobressaltado. Um vulto havia entrado em seus aposentos. Ele tateou no escuro, procurando na mesa, ao lado da cama, o sino para chamar os guardas. Não tenha medo, pai, disse a voz de Siddhartha, suave na escuridão. Eu lutarei. Kank estava sentado nas arquibancadas com os nobres. Escravos os abanavam com as folhas de madeira, e moças com véus o agradavam com doces. Ele achava que a conversa que tivera com Siddhartha havia mudado o rumo das coisas, mas ainda assim havia perigo. O príncipe voltara para si, mas por quanto tempo? Ele era instável, imprevisível. O Brahmani lembrou-se da ameaça de anos atrás. Espero que viva bastante para ver o que farei com você se o plano falhar. Como demonstração pública de força, as simulações de batalha foram um sucesso. O grande contingente do exército de Suddhodana e a ferocidade dos combatentes impressionaram os soberanos vizinhos e deixaram seus generais desanimados. Houve um certo alarido quando um dos arqueiros a cavalo foi morto. Mas Kank já tinha ido embora nessa hora e não testemunhou nada, nem mesmo as damas da corte que desmaiaram e tiveram de ser levadas dali. Ao sair mais cedo, Kank perdera o momento mais importante dos combates. A determinação de Siddhartha de se dobrar à vontade do pai não era falsa. Vestiu-se de manhã cedinho com sua armadura, dispensando os criados de seu pai, pois sentia muita vergonha de ser visto, colocando as proteções com enchimento. Ele era o único guerreiro que não podia correr o risco de ser ferido. Não que alguém vá sequer chegar perto de você, muito menos lutar com você. Siddhartha virou-se. Devadatta havia entrado sem sequer bater e sorria maliciosamente. Ah, sua armadura bem grossa, mas para quê? Você poderia entrar lá nu, em pelo, e ninguém encostaria em você, a não ser que algum maluco queira ser arrastado da cama amanhã de manhã e para ser decapitado. Siddhartha cerrou os dentes. Eles precisavam lutar comigo se eu começar. Não vou até lá só para assistir. Recentemente, Devadatta já não se preocupava tanto em esconder seu desprezo pelo príncipe. Siddhartha abaixou-se, ocupando os cardaços intrincados da armadura em suas pernas. Você pode me desafiar, se quiser. Devadatta deu uma gargalhada. Você não pode estar falando sério. Por que não? Siddhartha levantou-se e encarou o primo. Os dois agora tinham quase a mesma altura e força, apesar dos 4 anos que os separavam. Mas Siddhartha sabia que tinha uma grande vantagem. Devadatta era tão arrogante que raramente praticava. Talvez tivesse perdido seu jeito para a luta sem saber ou sem que fosse capaz de admitir. Que arma? Espada e adaga. Já totalmente equipado, Siddhartha segurou seu elmo abaixo do braço. Tenho que ir, estamos esperando. Sem dúvida, o carnaval precisa começar. Os dois primos trocaram um cumprimento de cabeça numa imitação de cortesia e o príncipe saiu. Quando chegou aos estábulos, encontrou Shana segurando as rédeas de seu garanhão branco favorito. O cavalo originalmente era selvagem e no começo ninguém conseguia domá-lo, mas Siddhartha percebeu o medo do animal e o utilizou a seu favor. Toda vez que trazia um torrão de açúcar, o príncipe se lembrava e esperava o tempo que fosse até que o cavalo viesse até ele.
Siddhartha nunca tomou a iniciativa de se aproximar, mesmo quando levava uma hora para o garanhão se acalmar. Quando não aguentava mais a tentação, o cavalo queria pegar o açúcar e sair correndo, mas Siddhartha sempre fazia questão de tocá-lo com a mão antes de soltar a comida. Gradualmente o animal começou a aceitar que ser tocado era parte integrante da recompensa, até o dia em que Siddhartha se aproximou dele em público e colocou-lhe um arreio, algo que ninguém jamais conseguira. A partir daquele momento, foi só uma questão de tempo antes que se espalhasse a história sobre o príncipe que havia domado o cavalo selvagem domável. No dia em que o garanhão permitiu ser montado, Siddhartha deu o nome de Kantaka. Shana parecia inquieto e insatisfeito. Espero que você não esteja muito pesado nessa armadura. Precisa cavalgar direito. Siddhartha sabia que o ressentimento de Shana não era algo pessoal. Apesar das horas de treinamento militar ao lado de Siddhartha, ele tecnicamente ainda era um rapaz de estábulo, não um guerreiro. Imaginei que você quisesse este aqui. O rei não vai arriscar seus melhores cavalos, mas ele na verdade não disse que você não podia pegar este. Ele vai carregá-lo melhor que os outros. Shana ensinou com um olhar experiente, os ombros altos e boa envergadura do cavalo. Siddhartha fez um movimento afirmativo de cabeça e acariciou o flanco de Kantaka. O animal desejava seu toque e, embora tivesse ficado nervoso com toda a ruaça de relinchos e galopes no estábulo daquela manhã, se acalmou e esperou. Shana conseguiu sorrir um pouco e disse: imagino que também saiba que tem alguém olhando para você, mas é um engano, com certeza. Ela acha que você sou eu. Uma moça seguira o príncipe até os estábulos sem ser notada. Shana não sabia quem era, mas assim que Siddhartha virou a cabeça, reconheceu Sujata. Ela se escondia timidamente nas sombras de uma grande árvore, e quando seus olhos se encontraram ela, deixou cair a seda azul que cobria parcialmente seu rosto. Siddhartha não sabia o que fazer. O que ela está fazendo aqui? Murmurou o príncipe. Não sei. Imagino que não aguentou esperar. Shana ri, deu um tapa no ombro de Siddhartha, encorajando. Você ainda tem um tempinho, vá em frente. Não é o que está pensando. O que eu penso não importa, vá lá. Shana agora sorria de um jeito afetado, e como acontece entre dois jovens que falam de tudo menos daquilo, seu olhar dizia: você ainda não sabe nada a respeito de mulheres? É melhor você acreditar que eu sei. Ambos tinham certeza de que o outro ainda era virgem, mas Siddhartha suspeitava que Shana tivera mais oportunidades debaixo das escadas na cozinha e na copa que ele. Por sua vez, Shana achava que o amigo tivera mais chances que ele no pavilhão dos prazeres, perto do Lago do Lótus. Essa, sem dúvida não declarada, criava um segredo entre eles, quando na verdade não havia nada para esconder. Nenhum dos dois ousava acreditar que o outro sabia nada sobre mulheres. Desde que ela venha até mim, se quiser, declarou Siddhartha. Ele esperava evitar o embaraço e ao mesmo tempo o risco de abordar Sujata. Não naquele momento, com alguém observando. Felizmente, não precisou fazer nada. Ela respirou fundo e se aproximou, deixando de lado a delicadeza das damas da corte, que agiam como se o estábulo fosse um local profano. Sujata caminhou até eles, o olhar fixo em Siddhartha. Vim para desejar boa sorte. Por favor, tome cuidado hoje, disse ela, as palavras saindo um pouco rápidas e altas demais, como acontece quando são ensaiadas. Siddhartha xingou a si mesmo mentalmente, pois sabia que Shana ouvira enrusbecer. Tudo o que precisava dizer era obrigado, mas a confusão o fez balbuciar num tom rude. Por que você acha que eu não tomaria cuidado? Sujata ficou bastante vermelha e a humilhação lhe tirou o fôlego. O príncipe se sentiu mal, sabendo que era a causa daquilo. Quero dizer, recomeçou, mas parou. Ninguém sabia o que Siddhartha queria dizer, muito menos ele. Não se sabe se Shana resolveu escolher aquele momento para ter seu primeiro ataque de cavalheirismo, mas tossiu e murmurou: preciso pegar um arreio novo. Este aqui está meio frouxo.